Olá, meus amigos, Pastor Joemar com vocês, trazendo aí a parte final de Abacuque, agora no capítulo 3. Só lembrando você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, é rápido, é fácil, é gratuito. E também deixe o seu gostei, compartilhe com mais 5 pessoas. E para quê? Para que a plataforma indique conteúdos bíblicos para outras pessoas. E assim você também ajuda no evangelismo. Vamos lá, meus irmãos, muito obrigado. Você que já é inscrito, temos aí novos inscritos, graças a Deus. Muito obrigado, meus irmãos. Então, no capítulo 3, eu vou dividir algumas sessões. Nós vamos ler algumas delas aqui. Oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. No decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Então, nós podemos então começar com algumas observações a respeito desta parte, desta sessão. Abacuque faz uma retrospectiva da ação de Deus na história. Como é que Abacuque vai lidar com essa sensação de injustiça, como nós vimos na semana passada? Como Abacuque vai lidar com a sensação de desamparo da parte de Deus? Ele fortalece o seu coração e sua esperança, lembrando os feitos de Deus na história do seu próprio povo. A injustiça estava cercando o profeta. A maldade, a violência que ecoa por todo o livro de Abacuque. Os descasos das autoridades. O povo, por sua vez, também tinha abandonado a aliança na sua grande maioria. Mas Abacuque, uma voz que clama em meio à impiedade, começa a se colocar diante de Deus. E ao invés de desanimar e voltar atrás, ele diz, eu vou me colocar na minha torre de vigia. E então, depois de orar, Abacuque começa a relembrar, através das Escrituras, os feitos de Deus na história e confirmar a fidelidade daquele que é o Senhor e Salvador dos pecadores. Então, Abacuque faz essa retrospectiva. E agora nós começamos a percorrer nos textos bíblicos que estão na sua mente. Deus socorreu o seu povo vindo do sul. Olha que lindo. Deus vem de Temã e do monte Parã vem o santo. Ele ouve as declarações de Deus e ele fica alarmado, não de medo de Deus, mas de santo temor. E também de sensação de contrição em como ele havia sido injusto, em achar que Deus não havia visto a injustiça e não tinha ouvido os clamores dos santos. Então, ele começa a refletir. Deus vindo com seus poderosos relâmpagos da região noroeste de Edom. Também, ali no meio do deserto de Parã, os casos em que Deus aparece para visitar seu povo. Quando nós vemos no passado, antigamente, Temã, que fica também na região do Sinai, é a região, por exemplo, em que Débora conseguiu sua vitória, lá em Juízes 5:4. O Monte Parã vem o santo. Parã é conhecido agora como o deserto de Parã, na atual Arábia Saudita, onde Deus mostra o seu poder na região do Horebe. Davi vagou pelo deserto, todos se lembram, lá em 1 Samuel 25:1, Davi, quando fugiu de Saul, foi para o deserto de Parã. Também para ali, como nós já vimos, Agar e Ismael fugiram e foram amparados por Deus em Gênesis. O rei Abimeleque, também no deserto de Parã, reconheceu a aliança de Deus com Abraão, reconhecendo Abraão como um homem que estava selado por Deus. Também, no deserto de Parã, Moisés relatou no seu livro a descida do Senhor no monte do Sinai, para cortar aliança com o povo em tábuas de pedras.
Cortar aqui é moldar a aliança com o povo escolhido em tábuas de pedras escritas pelo seu próprio dedo. Está lá em Deuteronômio, capítulo 1, verso 1, Deuteronômio 33, 2, onde também a nuvem da glória pousou para os israelitas descansarem durante a jornada para a terra prometida. Números 10, verso 12. Então ele continua: a sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz e raios brilham da sua mão. Ali está velado o seu poder. Lembrando o Salmo 39, é destacado aquele que vem. Salmo 139 não é somente um rei comum, mas é o Criador do universo, cercado com grande glória. Os raios e a luz são marcas do seu grande poder. O mundo foi feito por ele criado. As obras que ele tem são fantásticas, obras da criação, e obrigam a terra e o mundo a louvá-lo. Por quê? Por isso o profeta inicia dizendo: Deus vem de Temã, isto é, ele vem da região do Oriente. Lá é a sua morada, e toda vez que o povo entra em aflição, Deus vem para livrar o seu povo. Ele veio como nuvem de dia, como labaredas de fogo e colunas de fogo à noite, porque Deus é o Senhor e mestre da aliança daquele povo. Abacuque relembra as intervenções de Deus. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue seus passos, referindo-se às pragas que atingiram os egípcios com dolorosas úlceras que os faziam morder a língua de dor. Êxodo, capítulo 9, verso de 8 a 11. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: apanhai a mão cheia de cinzas do forno e atire-as no céu diante de Faraó, e ela se tornará em pó miúdo sobre a terra, e se tornará em tumores que se arrebentem em úlceras nos homens e nos animais por toda a terra do Egito. E assim foi feito. Deus vem agindo, e antes da sua ação principal, ele envia os seus servos, a peste e as pestilências, para servir de açoites para os ímpios que oprimem o povo que está no cativeiro. Então, mais uma vez, esse episódio foi lembrado em Deuteronômio 28, 27. O Senhor te ferirá com úlceras do Egito, com tumores, com sarnas e com prurido, de que não possas curar-te. Moisés advertindo o povo de que se eles andassem no caminho dos ímpios, Deus ia dar para eles também a dose de veneno que ele tinha dado para os ímpios. Os tumores, as pestes e as pragas, o fechamento dos céus e todos os sinais que cercaram a punição dos ímpios, lá ainda na saída do Egito. Também Deus encheu a terra dos filisteus de pragas, quando a arca foi sequestrada, foi apropriada ou roubada pelos filisteus. Deus também mostrou a sua mão poderosa. Isso, a peste que precedeu os seus caminhos, isto é, foi na frente como um trombeteiro diante dele, para punir os filisteus que haviam audaciosamente roubado a arca do Senhor e colocado no templo do Deus dos filisteus. Assim, o texto diz: a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod e os assolou e os feriu com tumores, tanto os em Asdod como no seu território. Vendo os homens de Asdod que assim o era, então disseram: não fique conosco a arca de Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom nosso Deus. Pelo que enviaram mensageiros e ordenaram que a arca fosse retirada diante dele. Mas aonde a arca passava, a praga e os tumores acompanhavam a arca, como sinal de que com Deus não se brinca. 1 Samuel, capítulos 5 e 6. Vale a pena você ler todo. Então, Abacuque continua. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos. Os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. As nações pagãs ficavam desesperadas por saber que o Senhor andava no meio do povo de Israel e que o terror caía sobre eles.
Assim, é relatado também que os outeiros se derreteram. Os próprios montes de rochas, como Horebe, que é um monte maciço, se derreteu quando Deus tocou seus pés sobre o Sinai. É claro que não vamos entrar em cristologia agora, mas sempre quem vem para comunicar a aliança na sua mais alta fidelidade, no seu perfeito poder, é o Verbo divino. Então, o próprio Cristo, parte do Deus triuno, do ser do Deus triuno, Deus Filho, toca os pés no Monte Sinai e ele se derrete como cera. É a linguagem que Abacuque usa. Então, nós vemos lá em Êxodo 19, versos 16 a 22, o povo que estava saindo do deserto e por vezes murmurava, podia ser alvo da rejeição divina, mas Deus aplicou a sua paciência para com eles. E então resolveu mostrar mais da sua graça, de sua grandeza. E o texto diz: ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte Sinai, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Moisés falava a Deus, e este lhe respondia com um trovão, descendo o Senhor em cima do monte Sinai. Continua Abacuque depois dessa maravilhosa descrição. Vejo as tendas de Cunzã em aflição. Os acampamentos de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Já que andas montados nos teus cavalos, nos teus carros de vitória, tiras a descoberto o teu arco, e farta está tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. É bem possível, meus amados, que as tendas de Cunzã situam-se na região dos midianitas. São duas regiões próximas, o local bem conhecido dos israelitas. Ali fracassou a tentativa dos reis moabitas e dos midianitas de amaldiçoar o povo de Israel através do profeta Balaão. Ali também Balaão incentivou o povo a pecar contra Deus, apresentando ao povo da promessa mulheres estrangeiras, para que elas os levassem a adorar seus deuses e praticar prostituição cultual. Ali também morreu Balaão, na batalha que empenhou Moisés contra 5 reis pagãos. Êxodo 31, 8. Cada nome que é citado é um exemplo de uma história em que Deus interveio para salvar o seu povo numa batalha e também espiritualmente de uma debandada, de uma apostasia. Esta cena, então, continua Abacuque: os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação, marchas pela terra, na tua ira, calça os pés as nações. Esta cena dos montes se contorcendo nos leva de volta para Horebe, na descida de Deus sobre o seu pico. Também, quando Josué estava perseguindo os amorreus em Gibeon, e a noite vinha chegando, não existiam holofotes, lembre-se, não existiam postes, iluminação, como nos dias de hoje. Então Josué deu a ordem ao sol e à lua: sol, detém-se em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o texto diz: o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Josué 10, 12. Por isso, Deus intervém novamente, parando o sol e a lua. É claro que, quando nós falamos sol e lua, eles fazem parte de um outro sistema. O sol e a lua não estão isolados, mas fazem parte do sistema solar, onde a física governa, física no sentido de existência, governa
os planetas e até mesmo o Sol. E aqui Deus para não somente o Sol e a Lua, tá? Do ponto de vista de quem está na Terra, né? No período de Josué. Deus para o mundo, o sistema solar todo, para que o seu povo pudesse contemplar a vitória. Assim, tu sais para o salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobre de todo o fundamento. Transpassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais como tempestade avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Abacuque se lembrou da intervenção maravilhosa de Deus no tempo do rei Josafá, quando os moabitas, os amonitas queriam destruir o povo da aliança, e o rei convocou uma assembleia solene de adoração e entrega ao Senhor, e ordenou aos sacerdotes que cantassem a grandeza de Deus, e o Senhor fez com que os exércitos inimigos traspassassem uns aos outros com suas espadas e lanças numa confusão alucinada. Deus despertou um espírito de confusão no arraial dos inimigos para que eles se matassem. Então, está em 2 Crônicas, capítulo 20, versos 20 a 23. Marchas com teus cavalos pelo mar, pela massa das grandes águas, da passagem aqui do povo hebreu pelo mar, pelo meio do mar. Abacuque faz esta maravilhosa estrofe, tendo Deus como seu guia e protetor quando o povo de Deus fugia da tirania dos egípcios. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda a noite, fez retirar-se o mar, e que se tornou em terra seca, e as águas foram divididas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Êxodo capítulo 3, versos 21 e 22. Abacuque entra em profunda contrição por ter questionado a justiça e o amparo divino. Depois de todo esse vislumbre de poder e de intervenção de Deus, ele diz: ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeu nos meus lábios, a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. No passado, os assírios foram profetizados por Joel e Isaías para o reino do norte, capital Samaria, como vara de disciplina de Yahvé para um povo pecador e contumaz. Mais de meio século após esses dois profetas, vemos os caldeus sendo chamados por Deus como destruidores de povos, porém com um aviso de que, depois de cumprir esse chamado, também seriam punidos por Deus pela sua arrogância e maldade desenfreadas. Como eles, o terror seria tão grande que a esperança quase desapareceria da vida dos justos. A maldade desses caldeus era tamanha que é sempre associada com o terror antes do dia do juízo final. Havia alguma esperança, então, para o povo na época de Abacuque? Deus abandonar a sua aliança? É certo que não. É certo que não, meus irmãos. Em oração, lembrando a palavra de Deus e sua intervenção na vida dos crentes do passado, Abacuque recupera e fortalece a sua esperança e a sua fé. E ele então passa para o que nós temos como os textos mais bonitos da Escritura. Ele começa a louvar a Deus por tamanha misericórdia e tamanho poder em meio a todo o caos da existência humana e das tristezas e das dores na vida dos justos. E ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente.
ao mestre de canto para os instrumentos de cordas. A figueira, a oliveira, as ovelhas, o gado, são os alimentos básicos da vida do povo de Israel. Mas não era só isso. A figueira é uma árvore frutífera comum e básica da Terra Santa. Sua sombra era proveitosa e deliciosa para meditar nas Escrituras. Nós vimos semana passada que lá no futuro, Jesus encontra com um dos seus discípulos e ele tinha estado debaixo da figueira e Jesus fala: eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Também nós vemos que nas figueiras elas serviam para outras coisas, como por exemplo fornecer alimento barato, até para previsões meteorológicas. Quando a folha da figueira está caindo, você sabe que já vem o inverno. Então, os pobres comiam os seus figos no café da manhã. Ele era procurado pelos transeuntes, pelos viajantes em momentos de fome. Jesus procurou figos numa delas. Servia até para medicação. As folhas de figo, as pastas de figos colocadas sobre as enfermidades. Não encontrar figo e ficar sem é como ficar sem o mais básico da alimentação do pobre. É equivalente a hoje não ter o milho ou a farinha em algumas regiões dos tempos modernos da nossa nação. As ovelhas, no caso, forneciam lã, carne e até mesmo adubo. O gado é sinônimo de leite, de queijo, da coalhada, tá? Do chofar para a chamada do culto nas sinagogas e também no templo. A oliveira é produto que é usado tanto para iluminação quanto como cosmético, condimento para perfumes no mundo antigo e, claro, para acender-se os candelabros. Todos esses elementos que foram falados eram tanto usados no dia a dia do povo da promessa, quanto também no culto a Deus. No culto a Deus. Então, meus irmãos, ficar sem eles era a prova da mais terrível desolação que poderia acontecer na vida do povo de Deus. Quanto a estes últimos, a observação é que sem ovelha, sem gado, sem azeite, isto é, ficavam sem sacrifício, sem expiação, sem culto a Deus. Sem perdão dos pecados, porque até esse tempo o perdão era simbolizado de forma real através da expiação. Então, sem esses elementos, cessaria o culto, sinal de que o templo estaria destruído. Coisa que aconteceu quando Nabucodonosor invadiu Judá no ano de 612. Assim, o símbolo máximo da aliança com o Senhor estava destruído, seria destruído. Todo o sentido da vida do crente judeu estava nestes símbolos. Mas mesmo que tudo isso desaparecesse, em meio a uma terra atingida pelo juízo de Deus a nível deuteronômico, Deuteronômio 28, lembram? Abacuque confia na misericórdia de Deus. A misericórdia que restaurou Adão depois do pecado e deu esperança também a Noé por uma folha verde de oliveira que uma pomba trazia em seu bico. A misericórdia que posteriormente repovoou o mundo de homens e animais e plantas em Gênesis 9. A misericórdia que o salmista cantou no Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Ainda que a minha vida fique por um fio, eu vou confiar no Senhor. O apóstolo Paulo, em meio a essas lutas, as suas lutas, disse: eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, ou qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 8, versos 38 e 39. No passado, havia Abacuque contemplado os grandes eventos em sua mente, na meditação das Escrituras, em que Deus mostrou grande poder e amor ao justo, e recuperou o alento e ficou certo de que Deus é justo. Deus vê, Deus ouve, Deus responde. Assim, ele cantará
os feitos do Senhor e fortalecerá o seu coração de modo que sua fé seja a pregação da fidelidade e misericórdia de Deus para as futuras gerações. Ele pode andar de cabeça erguida, orgulhoso das promessas de Deus, que não falham e nem pode falhar, porque Deus não falha. Assim também nós somos instruídos a andar altaneiramente, isto é, confiantes nas promessas de Deus. Também somos instruídos a não desanimarmos devido às lutas, mas nos reanimarmos diante de tal nuvem de testemunha, conforme diz Hebreus. Olharmos para Jesus como autor e consumador da fé, com seu ânimo perene, quando estava neste mundo, no seu ministério de humilhação, levantando-se todos os dias para pregar, mesmo em meio a toda a oposição possível que caiu sobre ele. A mesma justiça de Deus que operou na vida de Cristo também operará na vida dos justos, porque ele estende seus benefícios aos justos, como irmão deles, como uma aliança com eles. Assim, Abacuque conseguiu olhar com fé para aquele que realmente tem salvação e misericórdia daqueles que são pecadores. Também os apóstolos foram alvos dos mais terríveis sofrimentos, porém mantiveram sua fé de que mesmo que tudo ao redor se desmoronasse, eles estariam com o Senhor. De modo semelhante, o crente atual não deve olhar para as circunstâncias, mesmo as mais adversas. A mulher cristã não deve desanimar por uma vida de dificuldades devido aos poucos recursos. O homem cristão não deve se desanimar devido ao desemprego, enfermidades e mesmo humilhações que a vida traz. Sim, a vida traz muitas humilhações neste mundo mau. Devemos recuperar nossas forças mediante as lembranças de que Deus operou no passado e continua agindo neste mundo, fazendo com que o mundo funcione conforme o seu poder. Então devemos saber que por trás desse funcionamento está Deus, assentados no seu trono, governando todo o universo. Recuperemos nossas forças nas suas promessas e nos seus feitos registrados e documentados nas Escrituras. Documentados, a Bíblia é um documento, escrito e assinado. Lembremos-nos que Deus está conosco ainda, na pessoa do Emanuel, Jesus Cristo, cujo mundo lhe pertence, que guia o mundo pela palavra do seu poder, a vida dos bons e a vida dos maus, o presente e o futuro. Por isso, nós não devemos temer o porvir. O medo e as desconfianças devem ceder lugar à fé, à coragem e à esperança. Que Deus nos abençoe, meus amados, e faça com que você, através de Abacuque, possa olhar o mundo quando sair de casa e falar: esse mundo pertence a Deus. Que me poderá fazer o homem? Que Deus te abençoe e que te faça prosperar em dias difíceis, de desilusão e tristeza. Que te faça confiar nele todos os dias. Lembra-se da música da guerra atroz, do crime e assolação, dos tempos maus, de mundo em confusão? Diz assim: seja o teu braço nosso benfeitor, pois confiamos sempre em ti, Senhor. Fiquem com Deus e até outra mensagem. Deus abençoe.